A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Palavra essa que foi pregada, pelo irmão Sidney no curso, no nosso culto de oração. Na sexta-feira nós temos ali na PIB do Curado 4 um culto abençoado, terças e sextas, e na sexta-feira nós temos ali uma confraternização, ali um café com os irmãos, e nessa última sexta-feira o irmão Sidney esteve ali compartilhando a palavra de Deus, palavra essa que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Vou fazer um plágio aqui da pregação do irmão Sidney. Fica aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo número 18, carta à igreja de Tiatira. Nós sabemos que a partir do capítulo 2, capítulo 3, nós temos aí as cartas às igrejas da Ásia, igrejas com vários tipos de problemas, várias dificuldades, e a igreja de Tiatira foi escolhida aí pelo irmão Sidney para compartilhar com a igreja e aprendermos alguma coisa com os erros e com os acertos da igreja de Tiatira. A palavra de Deus diz assim, Apocalipse capítulo de número 2, a partir do versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, com seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os homens, servos, à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos desta mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, João, quando ele escreve as cartas às igrejas da Ásia, as 7 igrejas, a gente percebe que cada igreja tem uma característica. Tem igreja que ele elogia, A grande maioria das igrejas, ele começa elogiando, A carta dele aos Efésios, ele começa elogiando. Porém, chega no versículo 4, ele vai dizer, mas contra você, porém, tenho isso. E aí ele começa a narrar as dificuldades da igreja, os erros que a igreja vem cometendo. Quando ele chega na igreja de Esmirna, a gente percebe
que é uma das poucas igrejas que ele não aponta os erros, né? Ele começa assim, ó: essas são as palavras daquele que o primeiro é o último e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus. E ele começa. Mas quando ele entra na igreja de Pérgamo, ele chega no versículo 14, ele vai dizer: no entanto, tenho contra você algumas coisas. E isso acontece com algumas igrejas. E na igreja de Tiatira também haviam muitos problemas. E essas igrejas, irmãos, irmãs, somos nós, são pessoas. O mundo gira, irmãos, e as pessoas, elas têm os mesmos sentimentos, as mesmas fraquezas, os mesmos desejos. Isso é o ser humano. Após o pecado, o homem, ele passou a ter mais, ele passou a ter mais liberalidade ao pecado. O homem se afastou de Deus. Quando o homem foi expulso do Éden, por conta da desobediência, ele foi se afastando de Deus. E em alguns momentos, assim como Deus faz aqui com a igreja de Tiatira, chamando a atenção de Jezabel e os seus seguidores ao arrependimento, Deus, em Gênesis, já começa a chamar o homem ao arrependimento. Gênesis 4:7. Deus chega para Caim: ó, eu vi que o seu semblante tem mudado. Eu estou percebendo que você está maquinando. Cuidado, eis que o pecado está à porta, mas cabe a ti dominá-lo. A gente vê em toda a Bíblia Deus sempre buscando arrebanhar o homem, buscando orientar, direcionar o homem a fazerem o bem, a fazerem a sua vontade. Por isso que Deus levantou homem como Abraão, levantou Isaías, Jeremias, Amós, Obadias, para chamar a atenção do povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. É o tempo todo na Bíblia Sagrada Deus chamando a atenção do homem para que ele possa voltar à sua presença, a mortificar a sua velha natureza. E aqui, na carta à igreja de Tiatira, ele começa: conheço as suas obras, o seu amor. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que num princípio. A gente percebe, irmãos, que está falando de igreja que está fazendo a obra. Igreja que está envolvida. Só que a Bíblia diz, o próprio Jesus nos orienta, irmãos, a vigiarmos. Vigiai e orai, porque o inimigo anda ao redor. Volto a falar, a igreja é formada por pessoas imperfeitas. Pessoas que têm sua natureza pecaminosa aí florando. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele vai dizer que nós não podemos dar lugar à carne, nós temos que mortificar a carne. É a universalidade do pecado, está impregnado em nós. Todos os dias nós precisamos vigiar, mesmo que estejamos na igreja, fazendo a obra, envolvidos com as coisas de Deus, nós precisamos vigiar o tempo todo, porque o diabo está ao nosso derredor. E ele fica armando ciladas. Ele fica preparando Jezabéis da vida. O que são Desculpa, irmãos. O que são Jezabéis da vida? São os nossos desejos. São as nossas vontades. É aquilo que nós queremos, é aquilo que o nosso corpo quer. Por isso, irmãos, que evangelho é mortificação do velho homem. É mortificar os nossos desejos. O velho homem, o homem, somos nós, aquele velho homem, aquela natureza que está lá dentro. Às vezes nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, está tudo bem. Está
tudo bem. Aí de repente você vê homens e mulheres que eram envolvidos com as coisas de Deus, estavam envolvidos com as coisas de Deus, e de repente você vê essas pessoas caindo do nada. Do nada, um caindo em adultério, o outro até nas drogas. Porque é muito bombardeio, é muita pancada, é muita provação. E a igreja de Tiatira era uma igreja que se envolvia. Ele diz aqui: conheço as suas obras, o seu amor, desculpa, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no primeiro, do que no princípio. Tiatira, irmão, foi advertida. O irmão Sidney falou que Tiatira foi advertida por Deus acerca do seu pecado. E é isso mesmo. Foi advertida, lembrando, cuidado. Aí chega no versículo 20. No entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel, irmãos, é a personificação do cão. É a personificação dos nossos desejos. É a personificação de tudo aquilo que desagrada a Deus. No contexto de Tiatira, Jezabel era uma idólatra. A imoralidade sexual, irmãos, nesse contexto aí era terrível. Existia mulheres que cultuavam a um deus, a uma deusa, sexualmente. Lá em Éfeso tinha um templo da deusa, a deusa Diana, né? O Artemis, em grego, se eu não me engano, que era a deusa da fertilidade. Então existia um templo que é as 7 maravilhas do mundo, uma coisa maravilhosa. E sabe o que acontecia? As mulheres cultuavam sexualmente. Os homens iam para dentro dos templos para fazerem sexo com essas mulheres, que eram prostitutas cultuais. E todo tipo de imoralidade. A igreja estava cercada por todo tipo de imoralidade. E os irmãos estão pensando que é diferente hoje? É do mesmo jeito. A imoralidade está aí, à nossa volta. Na música, na escola, no nosso trabalho, na rua que nós andamos, na nossa vizinhança. A imoralidade, as Jezabels da vida estão por aí. E quando eu falo Jezabel, eu não estou me referindo a uma pessoa. Eu estou me referindo a situações pecaminosas, a práticas pecaminosas. E é isso que Deus, na sua infinita misericórdia, chama a atenção da igreja de Tiatira. Versículo 21. Essa mesma Jezabel, e essas pessoas também que estavam seguindo a Jezabel, comendo carne sacrificada, sabendo, né, conscientemente, cometendo um pecado conscientemente, sendo influenciada por Jezabels da vida. Meus irmãos, quantas igrejas foram divididas por conta de tantos homens aí? Eu vejo homens de Deus aí, mais de 25 anos, 30 anos de ministério na igreja. O cara sempre foi uma pessoa séria. E de repente começou a se envolver com um monte de coisa. Começou a ver o que estava acontecendo na igreja de fulano, que a Jezabel já tinha atacado lá. Ah, não, lá está dando certo, eu vou trazer para cá. E é influenciado por Jezabel, pelo pecado. Muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo no meio da igreja. Líderes que pregavam o evangelho, irmãos, que não abriam mãos de muita coisa, condenavam muitas coisas. E hoje estão praticando essas mesmas coisas. Pode ver que no início da carta ele começa dizendo aqui: conheço as suas obras, seu amor, a sua fé. Homens até que verdadeiramente eram envolvidos com as coisas de Deus, mas deram lugar ao cão, não vigiaram. É por isso que a igreja, irmãos, tem que investir no ensino da palavra.
Os membros da igreja têm que ser doutrinados. A palavra de Deus tem que ser ensinada. Os cultos de ensino e de doutrina na igreja tem que ser lotado. Porque é através da palavra, do conhecimento da palavra, é que nós conseguimos combater as Jezabéis da vida. É com o ensino da palavra. Isso é importante. Jezabel influenciou a igreja, irmãos, ao pecar. Quantas influências estão surgindo aí? Na minha cidade, irmãos, teve uma igreja, o camarada foi para São Paulo e chegou lá, foi ungido apóstolo, entendeu? E aí volta para a igreja, aí faz um monte de coisa diferente, aí começa a pegar essas estratégias aí que não sei aonde deu certo, que na verdade não deu certo nada, porque números, quantidade não significa qualidade. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Nem todos. Muitos naqueles dias chegarão na presença do Senhor e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu orei por enfermos, enfermos ficaram curados. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Isaías 29:13 vai dizer, esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Nós temos que vigiar, porque as Jezabel estão por aí, influenciando a igreja. Tem muita igreja que já se apostatou da fé há muito tempo. Nós temos que tomar cuidado para os extremos. Às vezes é muita espiritualidade excessiva, e às vezes também é carnalidade também excessiva. Nós temos que ter um balanceamento aí. Nós temos que olhar para a igreja com os olhos espirituais, mas também nós precisamos olhar também com a razão. Saber o que é bom para a igreja, o que é importante para a igreja, o que a igreja precisa. Porque se nós não nos protegermos dos ataques de Jezabel da vida, a igreja vai ser destruída. Quando eu falo igreja, eu estou falando nós. Nós vamos ser levados ao pecado e ao erro. Por isso que a Bíblia diz, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode nos proteger de Jezabel da vida é isso aqui, ó, conhecimento da palavra. Se você não conhecer a palavra, se a igreja não investir na doutrina, no ensino da palavra, é igreja fraca. A igreja fraca, ela não está protegida. Ela não está com as armaduras que Paulo fala lá em Efésios. Ela não está preparada para a guerra. Qualquer ventinho de doutrina, qualquer coisinha entra no meio da igreja. A igreja não tem uma identidade teológica. As pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali. Não sabem qual é nem seu papel como cristão. Aí tudo que vir é oba-oba, está tudo bem, está tudo certo. Nós precisamos investir no ensino da palavra, porque é a única ferramenta que nós temos, é a palavra. Por isso que Jesus falou, errais por não conheceres as Escrituras. Muita gente foi para o inferno, porque não deu ouvidos a isso aqui, a palavra de Deus. Hoje querem fazer um outro tipo de interpretação, querem fazer exegese das Escrituras. Querem que a vida deles, a vida do mundo, ó, tem que ficar do mesmo jeito. Mas a Bíblia não, agora é o contrário. Agora é a Bíblia que tem que se adaptar ao estilo de vida das pessoas. É a Bíblia. Né? Enquanto Jesus diz que você precisa mudar, você precisa rever seus conceitos, você precisa se arrepender. O evangelho que está sendo pregado por aí hoje é diferente. Não se preocupa não. Tá? Jesus te ama do jeito que você está. Isso aqui não é pecado não. Isso aqui, ó, foi lá no passado, era uma outra cultura, era um outro contexto. Né? Nós temos que olhar com outros olhares, nós temos que fazer uma reinterpretação das Escrituras. São as Jezabels que estão por aí, influenciando a igreja e derrubando a igreja. A igreja precisa se fortalecer no ensino da palavra. Versículo de número 23. Matarei os filhos desta mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um de vocês
de acordo com as suas obras. Isso é muito importante. Retribuir de acordo com as suas obras. Tudo tem consequências. Deus te dá uma direção e você quer seguir outra. Deus te dá um caminho e a igreja quer seguir outra. Por isso há muitos fracos e doentes, vai dizer o apóstolo Paulo, e muitos até que dormem. A igreja não pode abrir mão nem concessões ao pecado, irmãos. Isso foi uma frase aqui que o irmão Sidney falou. A igreja não pode abrir concessões ao pecado, não. O pecado é pecado e acabou. Eu fico muito triste quando eu vejo pregadores aí de 40 anos, que foi ícone no nosso país, ícone televisivo, que pregava para milhões e milhões. E você vê o camarada hoje dizendo que não tem problema, não. Você pode continuar com suas práticas aí sexuais, fazer o que você quiser. Que Romanos 1, Paulo não está falando disso, não. Romanos 1, Romanos 2, não. Paulo não está falando disso, não. Não se preocupe, não. Eu tenho certeza que eu vou encontrar você lá. Pode continuar. Deus te ama. Deus é amor. Esses cristãos aí que estão dizendo que é pecado são fundamentalistas. Homem que há 30 anos atrás era um dos maiores pregadores. E tem gente hoje, novos, pregando a mesma coisa. Estão banalizando tudo. É gente dizendo que é crente e vendendo bebida alcoólica, dono de barzinho. Assim, o relativismo entrou no meio da igreja. Concessões para o pecado. Foi o que o irmão Sidney falou. Concessões. Não tem problema não, pode ficar aí. Vamos atrair os jovens, né? Poxa, legal, vamos lá. Vamos abrir uma concessãozinha aqui, não tem problema não, jovem. Não vamos falar da roupa do jovem, não. Não falar não, porque é jovem, né? Não pode falar. Tem que ensinar. A Bíblia diz que nós temos que inculcar. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Nós temos que ensinar, mostrar, ser exemplos e dizer para eles, esse procedimento, essa maneira aí está errada, você precisa mudar. Já tem que começar na juventude. Tem que começar lá nas criancinhas, investir nas criancinhas pequenininhas, que serão o futuro da igreja. E dizer o que é pecado e o que não é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado, nós não podemos dizer que não é pecado jamais. Porque a Bíblia confirma, é pecado. Versículo de número 24. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com a firmeza aos que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você não pode abrir concessões. Você não está aqui para agradar ao homem. Jesus te trouxe aqui para você fazer a diferença. Eu me apeguei muito nessas palavras do irmão Sidney. Você não pode abrir concessões. Deus te chamou para você fazer a diferença. Você não está na igreja, você não está onde você está para agradar a homem. Você tem que agradar a Deus. E às vezes é difícil, irmãos. Às vezes, mesmo dentro da nossa congregação, tem pessoas que não suportam essa doutrina. Quando você vai para a Bíblia, as pessoas ficam chateadinhas. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Pessoas tomando decisões de acordo com seus achismos. Eu acho que é assim. Eu acho que isso é o melhor para a igreja. Eu acho que o caminho tem que ser esse. Você não tem que achar nada, você tem que ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? É a Bíblia. Isso aqui, é o nosso manual de regra e fé. É por isso que no Salmo 119, versículo de número 105, vai dizer o quê? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a sua palavra. É a sua palavra. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz.
é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e dividir, discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós não podemos abrir concessões. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim. Deixa eu ver aqui. Romanos 10. Romanos 10, 17. Vamos ver. 2 Tessalonicenses. Só para a gente terminar aqui. 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos para Romanos. Romanos agora. Carta de Paulo aos Romanos. Vamos ver. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz assim, ó, a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Diz assim, ó. Romanos 10, 17. Deixa eu olhar aqui, deixa eu ver. Pronto. Consequentemente, a minha versão é NVI. Consequentemente, ó, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra. E a palavra vem pelo quê? Pelo pregar a palavra de Deus. Ensinar. Ensinar. Deus nos chamou para ensinar. Ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-os a observar tudo o que eu vos tenho mandado. Essa foi a grande comissão que Jesus deu para mim e para você. E quem pode ensinar? Somente pode ensinar aqueles que meditam na palavra dia e noite, como diz o Salmo 1. Aquele que se enquadra ali no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujos seus frutos dão na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. Irmãos, precisamos ser esse remanescente da igreja de Tiatira, que não abriu mão da sua fé. Muitos se corromperam, mas existiu ali um remanescente. E a Jezabel, ela pagou um preço muito alto por sua arrogância, por sua não só arrogância, mas também pela dureza do seu coração. Ouviu a palavra de Deus, foi exortada, mas não deu ouvido. Tem muita gente assim. Ouve a palavra de Deus e não dá ouvido a esta palavra. Por isso que Paulo vai dizer, há muitos fracos e doentes, e muitos até que dormem. Que possamos não cometer os mesmos erros que essa igreja de Tiatira cometeu. Que possamos continuar firmes e não fazendo concessões para nenhum tipo de pecado. Infelizmente, o que nós estamos vendo é uma geração de cristãos fazendo concessões a todo tipo de pecado. A palavra de Deus já não é Deus falando. A palavra agora, ela só contém a palavra. Estão querendo mudar tudo. A palavra de Deus, ela não é suficiente. Tem que ser a palavra de Deus e a fala de mais um profeta aí. Não é a Bíblia, enquanto a Bíblia ensina que a Bíblia é que julga o profeta, o que está acontecendo por aí é diferente. O profeta está acima das Escrituras. Não, mas eu sou apóstolo, o Senhor me revelou.
Sabe por que os crentes caem nessa? Sabe por que muita heresia entra na igreja? Porque os crentes não estão estudando a Bíblia. Tem muitas igrejas que não têm culto de doutrina, não tem culto de ensino. As pessoas não sabem nada de Bíblia. As pessoas não conhecem nem a profissão de fé da igreja. As pessoas não sabem nem para onde vai ou para onde vem. São fracos na fé. Não tem estrutura. A sua casa não foi construída, a sua fé não foi construída na rocha, está construída na areia. Por isso que tem muitos fracos e doentes. Mas nós não. Nós precisamos ser os remanescentes do Senhor. E que possamos pregar em tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo pagou um preço muito alto. Foi preso, foi perseguido, foi escanteado. E não adianta, se você for pregar o evangelho genuíno, sem fazer média com ninguém, você vai ser perseguido. As pessoas não vão querer te ouvir, muitos não vão querer te ouvir. Entendeu? A liderança da igreja, se bobear, vai te perseguir. Porque é assim, infelizmente é assim. Ninguém quer ouvir que está errado. Quando você começa a confrontar na palavra, pronto. Olha o cara aí, ó, querendo saber tudo. Olha o sabichão aí, ó. Olha o teólogo aí, ó, querendo saber tudo. Ele acha que sabe tudo. É isso que acontece. Aí bota a igreja contra você, né? É assim, irmãos. Infelizmente é assim. Paulo aconteceu com Paulo. Paulo foi apedrejado, foi humilhado. Teve que se afastar um tempinho do colégio dos apostólicos. Ficou muitos anos fora. Paulo demorou mais de 13 anos, irmãos, para ser reconhecido como um homem de Deus, um escritor dessas cartas abençoadas. Porque os apóstolos, os apóstolos achavam que era só eles, ó. Eles eram donos da verdade. Pedro, viu a resistência de Pedro? Para ir até a casa, né, de Cornélio? Viu a resistência de Ananias, né, para ir lá orar por Paulo? É isso, irmãos. Tem muita gente que está assim. Tem muita gente que não está preparado para ouvir a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo, é o que Paulo fala lá na sua última carta, ali, 2 de Coríntios, no último capítulo. Né? Ele dando ali as bênçãos para a igreja. Né? E ele diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes com vocês, para que vocês possam verdadeiramente aprenderem tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. O Espírito Santo, a graça de Deus, ela precisa estar presente na sua vida, para te abençoar, para te proteger e para te livrar das armadilhas de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós.